governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou ontem, pela segunda vez em 2 semanas, que vai ser candidato à reeleição de São Paulo e chamou uma possível disputa pelo Planalto de apenas de especulação. Em uma postagem nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, descartou concorrer à presidência no lugar do senador Flávio Bolsonaro para uma pré-candidatura ao cargo ou contra o congressista. E a gente separou o que disse aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre essa possível concorrer à presidência ou não. Aí o Tarcísio de Freitas disse o seguinte: sou pré-candidato à reeleição do governo de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida, forte, para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, diz aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a quem sou e serei grato e leal na próxima quinta-feira para prestar total apoio e solidariedade. Larissa, faltou o governador de São Paulo combinar com a esposa dele e com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Porque na semana passada, uma postagem, inclusive aí da mulher do Tarcísio de Freitas, falando que ele deveria ser o CEO do país, e uma curtida de Michele Bolsonaro gerou um grande rebuliço. Como que essa declaração, Larissa, do Tarcísio agora vai impactar todo esse cenário? O bolsonarismo pode respirar aliviado sobre uma candidatura do senador Flávio Bolsonaro agora? Olha, Letícia, tem muita coisa para acontecer até as definições de fato que precisam ser feitas em relação às eleições presidenciais, né? Então, acho muito difícil a gente falar nesse momento que qualquer setor da política pode respirar aliviado em relação ao pleito de outubro, né? Por conta disso mesmo. Se tudo já é naturalmente dinâmico quando a gente olha para o universo político, quando a gente está falando de eleição, né, tem muita coisa que pode impactar. E aí, Letícia, você trouxe, né, esse posicionamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ele cravando que estará aqui em Brasília na próxima quinta-feira para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Papudinha, né? É importante a gente lembrar também algumas declarações feitas nos últimos dias de interlocutores importantes da direita aqui no país. E aí eu cito o pastor Silas Malafaia, que a gente sabe que é uma liderança, né, ouvida e que tem um papel de interlocução em relação à direita. Ele deu uma entrevista ontem, ou anteontem, se eu não me engano, e criticou a candidatura de Flávio Bolsonaro, né? Tô colocando criticou porque ele disse que a candidatura de Flávio Bolsonaro não empolgou a direita. Então, quando você tem uma liderança dessa falando publicamente que a definição de Flávio Bolsonaro, né, não empolgou, parece não ter mobilizado, ali se a gente pode traduzir isso, né, ainda não mobilizou a direita, é algo que a gente precisa olhar com cuidado para entender os desdobramentos. E, ao mesmo tempo, também a gente teve o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, indo a público para dizer que, olha, não, a candidatura do Flávio Bolsonaro, né, é uma boa escolha, é viável, e também dizendo que Tarcísio ia se manifestar, ia declarar um apoio mais enfático à candidatura de Flávio Bolsonaro, isso ainda seria feito. Então, assim, a gente está vendo essas figuras, esses interlocutores da direita indo a público, né, concedendo essas entrevistas para a mídia, para que seus posicionamentos possam circular e possam se destacar, né? Então, a gente vê que ainda não é o momento de um respiro de alívio. Definições estão sendo discutidas, definições estão sendo feitas, e diante desse cancelamento que aconteceu da visita de ontem, e nenhum evento, nenhuma cerimônia estava ali na agenda do governador de São Paulo, né? Eram despachos internos, mas então a gente fica com ainda mais expectativa para essa visita de quinta-feira, principalmente se Tarcísio vai falar com a imprensa, para a gente entender qual foi o tom da conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que está sendo colocado ali na mesa para discussão, e se de fato esse apoio enfático à candidatura de Flávio Bolsonaro, se isso de fato vai acontecer, Letícia. Então, como a gente sempre diz aqui, cenas dos próximos capítulos também.